Boa noite, pessoal. Boa noite. Sempre bom voltarmos à casa espírita. Sempre bom. Muito mais quando temos uma consciência pesada que estamos fazendo muito para a matéria e pouco para o espírito. Quando pega, dói. Então, toda oportunidade de trabalho é bênção. Toda oportunidade de trabalho para o bem dos outros, ou seja, sacrifício, sagrado, trabalho, sagrado, ofício, é bênção. E aí a vida facilita tudo. Porque quando temos um propósito, os espíritos sabem o que devem fazer. Nós nos colocamos sintonizados com eles e a vida flui. Não tem milagres e não acaba a dor e você não vai ficar rico, tá? Esse aqui é em outra igreja. Só que você aprende com resignação a passar pelas dificuldades. Às vezes pesa, às vezes dá medo. Mas aí nós fortalecemos a fé na casa religiosa que nós frequentamos. Se você é espírita, na casa espírita. Se você é evangélico, católico, seja onde for. É na casa espírita que você fortalece a sua fé. Assim como é na farmácia que você compra drogas, e é no açougue na quintana que você compra vitaminas e proteínas. Coma mal, vai ter que ir para a farmácia. Coma bem, um monte de remédio que você vai evitar. Não é assim? Então, quer fortalecer a sua fé? Vá a um centro religioso, seja qual for. Leia mensagens edificantes. Tenha conversas evoluídas. E principalmente, não perca o foco. Não perca o foco. Porque a espiritualidade precisa de gente sincera, determinada, que não abre mão daquilo que tem que fazer. Gente convicta. Gente convicta. A parte boa é que quando você se posiciona, você só leva a pedrada de um lado, né? Agora, quando você é amigo de todo mundo, aí você não sabe ninguém. Tem uma piada, vamos dizer assim, uma anedota, que diz que o homem morreu, estava em cima do muro, de um lado, os anjinhos falando assim, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E do outro lado, o diabo nem prestava atenção nele. Só andando ali, pondo fogo no povo. E aí os anjinhos olhavam os anjinhos, vem para cá, vem para cá. E ele começou a ficar indignado. Os anjos estão me chamando e o diabo está me ignorando. Algo está errado. E aí o ser humano que não aguenta, né? Pergunta. Aí ele falou assim, ô seu diabo, o senhor não vai me chamar não? E aí o diabo disse assim, esse muro é meu, filho. Você está em cima do muro? Esse muro é meu, não preciso te chamar. Às vezes a gente se posiciona em cima do muro. E aí Jesus diz assim, os mortos serão vomitados pela boca. Posicione-se. A palestra de hoje se chama Ciclos. Dentro da nossa existência, a vida é cheia de ciclos. Tudo é ciclo. E o ciclo tem um começo, um desenvolvimento e um fim. E tudo é assim. A vida, não. A vida ela tem um começo e o resto é só desenvolvimento. Não tem fim. Mas no planeta Terra nós passamos por ciclos. Porque é assim que é. Então nós estávamos lá na erradicidade, no mundo espiritual. Estava uma beleza, né? Numa colônia. Não tinha frio, não tinha fome, não tinha dor no corpo. Estava uma beleza. Aí chegou o mentor, um espírito, e falou assim, ó, é o seguinte, você vai ter que reencarnar. Porque Deus impõe a reencarnação para que progredimos. Né? Aí, você pensou assim, vou reencarnar? Aí depende do grau de consciência,
Você fala assim, pô, beleza, eu tenho uns resgates a fazer, né? Vou ter que reencontrar o Marquinhos, acertar aquela dívida com ele. Ele também está me devendo, vai ser uma oportunidade de eu cobrar na terra, né? Vou reencontrar algumas pessoas, alguns espíritos da minha família espiritual. Vou ter a oportunidade de pôr em prática o que eu estudei aqui. Que bom. Vou poder trabalhar no progresso da humanidade. Enfim, ótimo. Alguns espíritos disseram assim: não vou não. Não quero. Por quê? Porque no tal do projeto reencarnatório, você vai ter algumas colheitas. E aí, dependendo da sua plantação, é a colheita que você vai encontrar na vida que você vai ter, na próxima encarnação. Então, às vezes a pessoa olha e entende como um castigo. Por exemplo, um corpo que não é completo, uma doença que virá, que causará uma purgação, que nós chamamos de sofrimento. Reencontrar pessoas da qual não consigo nem chegar perto. Fiz, nossa, um monte de coisa para a pessoa. E aquela pessoa está com raiva de mim. Não tem um entendimento do perdão ainda. E eu sei que se eu encontrar com ela, ela ainda não perdoa. E aí eu vou nascer filho dela. Aí eu vou fugir para a mãe do filho. Então eu não quero. Não tem problema. A reencarnação é compulsória, você vai. Eles não estão perguntando, estão te comunicando, você vai. Aceita que dói menos. E aí você nasce. E aí você passa pelo ciclo. 9 meses. O espermatozoide fecundou o óvulo. Concepção. Começa a duplicação das células. Ali começa a vida. Se formos falar de direito, há brechas para um monte de coisa. E o governo, né, o nosso pai, o governo, ele ainda não acredita, ou não está escrito no papel, que ali tem um cidadão. Daí vem essa história de vamos abortar. Tem o direito de matar, porque o governo ainda não entende que ele tem um cidadão. Mas espiritualmente falando, o cristão tem plena consciência de que ali começou uma vida, começou a duplicação das células. E aí essa gestação, de aproximadamente 9 meses, né? 270 dias, termina com o nascimento. E aí a gente nasce, ou reencarna, e começa o ciclo. Meu pai, minha mãe, meu irmão, o lugar, a condição, o estado físico, emocional, as companhias espirituais, tudo consequência da justiça divina. Tudo correto. Porque o universo é um cosmos, não é caos. Nós não conseguimos entender algumas coisas. Hoje o meu dia foi uma bagunça. Depois de 10 anos você fala assim, nossa, eu achando que foi uma bagunça, ainda bem que aconteceu aquilo, e ainda bem que aquilo não aconteceu. Então eu entendo que estava tudo certo, mas eu ainda não tinha a visão suficiente para compreender que estava tudo certo. Quando eu começo a entender essas coisas, eu começo a olhar a situação e percebo que, estando tudo certo, tem que ter um propósito. Aí a revolta diminui ao ponto de acabar, de não existir. Mas não dói.
tem uma dor, uma doença, um defeito. Às vezes você passa por situações que dói, porque a dor é inevitável. Vou repetir, a dor é inevitável, porque nós estamos num planeta de expiações e provas. Agora, o sofrimento é opcional. Muda tudo. Porque passar por um problema resignado é muito mais fácil ou menos difícil do que passar por ele revoltado. Porque o que é o revoltado? É o cara que não aceita a vida como ela é. Tem que ser do meu jeito. E se não é do meu jeito, eu não gosto. E se não é do jeito que eu quero, eu também não quero. E fico deprê. Brigo com Deus. Não adianta nada, mas eu brigo. E aí eu sofro. Por que está acontecendo isso comigo? Pergunta equivocada. O que isso está querendo me ensinar? De que proveito terei essa experiência que hoje é dolorosa? Entendeu? Vacina antitetânica. Pô, quem inventou isso, gente? Aí você leva a criança. Pá. Às vezes dá umas vacinas até na coxa, né? Dói. A criança chora. Você é malvadão. Por que você fez isso com seu filho? Levou a criança, que não pode se defender, para que uma pessoa de branco já chega assustando, né? Enfia um negócio de ferro nele e coloca um líquido que dói. Você é malvadão. Você é malvadão. Deus nos dá vacina todos os dias. E não é porque Ele é malvadão. Porque Ele está nos protegendo. É assim que é. E às vezes a vacina dói. E como nós temos um corpo físico que é propício a pegar vírus e bactérias, então nós precisamos tomar vacina. Logo, ou em outros planetas, talvez não precisaremos mais. Mas esse é o menor dos problemas. Porque depois dói só no lugar, no outro dia você está bom. E quando o vírus que nós pegamos é espiritual? A raiva, o ódio, o preconceito, o rancor, a inveja, a cobiça. E aí nos acompanha. Porque quando nós temos esse sentimento, nós achamos que estamos com a razão. Você fica com raiva da pessoa, dificilmente no outro dia você pensa assim, nossa, não deveria ter raiva. No outro dia a gente reforça a raiva. Eu estava certo. Tudo bem, mas o fato de você estar certo muda o quê? Essa raiva prejudica quem? Sentir raiva, tomar veneno e esperar que o outro morra. Prejudica quem? E aí a vida começa. Você vai crescendo, vai encontrando os amigos. Coisa mais legal, né? Amigos de infância, né? Amigos de infância. Outro dia um amigo meu estava trabalhando semana passada lá em casa, amigo de infância. E foi o único amigo, eu estava brincando com ele, e ele começou a zoar comigo. E eu falei assim, ô cabeção, você sabe que você é o único amigo que eu não saí na mão, né? Ele falou assim, então, e você é o único amigo que eu também não saí na mão quando eu era criança. Tem pessoa que loucura, né? É verdade. Eu falei assim, então, mas isso é igual sarampo, né? Ele falou, não entendi. Não é porque você me pegou quando você é novo? O que você está querendo dizer com isso? Tipo, você para de deslastre, seu cabeça. Brincadeira, entendeu? Fala isso com um cara que você não conhece. Então, assim, eu briguei com os meus amigos. Criança briga com criança? Briga? Não briga. Não briga. Criança não briga com criança. Criança se ama, gente. Criança se ama. A gente briga com a atitude do outro. Está jogando bola, chutou a bola. Por que você fez isso? Porque eu quis briga. Daqui 10 minutos, as duas mães não se falam mais nessa encarnação inteira. Porque foi brigar na porta de casa, certo? Se eu ver você com aquele moleque, aí vamos dois brincar escondido.
Porque tem duas tapadas que estão brigando ainda por causa de jogo de bola. Feriu é. Então a criança briga com a atitude da outra criança. Até aqui você pode ver, se você passar, arrebenta o carro. Sai, briga, daqui a pouco está junto de novo. No outro jogo, ele sabe que se ele passar dali, e eu também sei onde que é. Fica tão mais fácil, não é? Você põe dois casais para conversar, você põe um casal para conversar, duas pessoas, dois seres. Né? Dois homens, duas mulheres, um homem, uma mulher. E aí a primeira coisa estabelecida é: vamos separar os sentimentos? Vocês se amam? Então fala que você ama. Agora fala que você ama. Beleza, então vamos entender que nós vamos conversar aqui. Não é falta de amor, mas é a não aceitação dos atos que cada um comete. Vamos trabalhar as atitudes e preservar o amor? Flui. Eu não gosto mais, então não vamos nem começar essa conversa. Termina. Não gosto mais, então não vamos nem começar essa conversa. Não, eu gosto, se fizer isso, eu gosto só de fazer aquilo. E aí eu não estou falando de relacionamento conjugal, familiar, religioso, profissional, de amizade, parentesco. Eu só gosto do meu irmão se ele não ouvir tal música. Eu converso com a minha irmã se ela não parar de ir naquele terreno, porque a minha religião acha que tudo errado. Entendeu? Eu posso não concordar com aquilo que você faz. É um direito meu. Mas eu tenho que respeitar. E se o que você faz me incomoda tanto, me prejudica de um ponto tal que eu não dou conta, eu me afasto. Mas eu respeito sua decisão de ser o que você quer. Ah, mas ele está errado. É um problema dele com Deus. Se Deus quer, Deus permite, quem sou eu para contrariar? Deus permite você ser aquilo que você quer. Aí os outros querem que você não seja aquilo que você quer que Deus permite. Agora eu não posso tudo. Tem um limite. Vai chegar uma hora que a natureza fala, opa, para. Mas ainda continua sendo um problema seu com a natureza. E aí um dia, eu estava vendo no Instagram uma foto bonita, um bando de moleque de bicicleta, e eu me vi naquela foto praticamente. Sem camisa, descalço, só de shorts, BMX, monareta e calacross. Quem riu já está no final da linha, viu? Se ele riu, velho, você já está mais perto do final, porque no começo mais perto da chegada já saiu, viu? E aí está escrito assim: qual foi a última vez? Você imaginou que alguma vez seria a última volta dos amigos? Eu não lembro qual foi. Interessante que a gente era amigo porque a gente tinha afinidade. Hoje você vai conversar com a pessoa, o que você faz? O que você faz? Tu diz o cara assim, o que você faz? Aí vem o pensamento vem, né? A gente não fala, o pensamento vem. Aí vem o pensamento assim, mas não estou pedindo sua fim na rua, né? Não, pensei, interrogatório, né? Pensei, o que você faz? Porque não estava no contexto do que você faz. Então assim, eu sou amigo da pessoa porque ele é policial, como é que eu preciso? É advogado, né? É médico ortopedista. Deus me livre de precisar disso. Então assim, eu sou seu amigo porque você não é amigo. Eu gosto de você, você gosta de mim, não tem nada a ver com o que você faz. O importante é você uma pessoa de bem. E se você for uma pessoa de bem, tendo bens ou não tendo bens, tá beleza. Agora, se a minha preocupação é só material, os meus amigos são pessoas de bens. E aí, uma amizade. Por isso que você encontra um amigo. No caso desse meu amigo, que eu conheci com 12, então hoje não estou fazendo conta, mas a gente está 51, dá bastante, né? E a gente está risada. Porque quem está ali é meu amigo de infância. Dois moleque bobo conversando. E falando, eu vou te arrebentar com ela. Olha que coisa ridícula. 51 anos não vai arrebentar com ela. Não é 51 anos, eu preciso de 12.
mas era uma brincadeira. E aí você cresce e toma rumo. Vai estudar, cada amigo no lugar. A vida se separa. Mas toda vez que você lembrar, você sente. Nossa, onde será que ele está? Agora é fácil, procura no Instagram, Facebook, está lá não sei onde. Lembra? Gostoso, né? Saber que a pessoa está bem. A vida continua, fecha-se o ciclo chamado infância. A encarnação termina aproximadamente até os 7 anos, que é a hora que aquele espírito pode ser moldado pelo pai e pela mãe. E aí depois a tal da adolescência, que a gente não consegue entender, é quando a reencarnação já se completou e aí começa a manifestar o quê? As más tendências, as más inclinações. O esquecimento do passado, beleza, mas aquilo que a gente está aqui ainda. Então, nesse período de adolescência, aquelas vontades que eu trouxe, tipo beber cachaça quando era na outra encarnação, começam a se manifestar. E aí nós, espíritas, sabemos que a vacina se chama Evangelho. A vida segue, você escolhe a sua profissão, e aí um dia você encontra alguém, e aí você casa, e aí você fecha um ciclo. Você deixa de ser, ou deveria, né? Deixar de ser o filhinho do papai e da mamãe, e agora você é um pai de família, uma mãe de família. Fechou o seu ciclo. Fechou o seu ciclo. A vida está confusa, hein? O cara está com 45 anos, separando, voltando para a casa da mamãe. Afinal de contas, né? A esposa fazia tudo, agora quem vai fazer? Ele volta para a casa da mamãe. Tudo bem. Aí fecha o seu ciclo. E você forma uma nova família. A sua família. Começa a procurar um trabalho, profissão, já escolheu, vida que segue. Beleza. E aí você tem um projeto. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma casa, eu quero comprar um carro. E aí você chama isso de projeto de vida. Não é? Isso é projeto de vida, gente? Não. Isso é um projeto de existência. A casa, a profissão, o dinheiro, o carro, os relacionamentos, os parentes, é um projeto nessa existência. Quando morrer, acabou-se. Projeto de existência. O que é um projeto de vida? É tudo aquilo que eu vou fazer que vai repercutir em toda a minha existência. Por exemplo, eu me filio a uma religião, eu me filio, modo de dizer, né? Eu me vinculo a uma religião, a um centro espírita, trabalho no centro espírita. Em Rio Claro, mês passado, desencarnou nosso querido José Carlos Custódio, uma enciclopédia viva do Espiritismo. Quando eu cheguei no Espiritismo, fiquei 3 anos estudando com ele, pouco eu sei, foi com ele que eu aprendi. Depois eu fui fazer outras coisas, eu fui demais. Aí eu falo para você, o homem dedicou a vida toda àquele centro, a Casa dos Espíritos. Quando ele desencarnou, o que ele vai fazer? Para onde ele vai? Você acha que ele vai para a balada espiritual? Ou ele vai vir da casa espírita que ele está vinculado a vida toda? O projeto de vida é servir. Jesus veio para servir, não para ser servido. Então, o único projeto de vida que nós temos é servir, porque servir é amar. Servir é amar. Caridade é o amor na prática. Então, o seu projeto de vida é servir. Todo o resto é ferramenta para você aprender a servir, aprender a amar. Isso é um projeto de vida. Quando você entende isso, o resto fica muito mais fácil. Por quê? Porque os meus problemas estão me fortalecendo. As minhas faltas mostram aquilo que eu consigo viver sem ter. E os meus excessos me dão condição de poder trabalhar mais ainda, que está tudo certo. Olha que diferença.
conversar com uma pessoa que tenha consciência de que a vida é muito mais do que passar 80, 90 anos na Terra. Que diferença que faz? Você ter essa consciência. E aí, você tem um porquê de viver. E começa a entender. Quando eu era ignorante, eu fazia tal coisa. Quando eu era ignorante, eu pensava tal coisa. Hoje, eu sou menos ignorante. Então, quando eu encontro alguém que que está na situação que um dia eu estive, eu tenho uma coisa chamada compreensão. Se eu herdei um vício, eu sei quanto é difícil. Quando eu encontro alguém que está tentando largar o vício, se a pessoa cai, eu não condeno, porque eu caí também. Aí eu caí também. E aí a vida fica muito mais fácil. E aí, como eu disse, todo o ciclo termina. A infância termina. O casamento termina? Termina, né? Não termina? Vamos lá. Você encontra uma pessoa e começa a namorar com ela. Começou um namoro. Aí se desenvolve e aí tem que terminar. Vai namorar, vai dar vida, né? Aí você escolhe, vai casar, vai noivar ou vai separar? Vamos casar? Vamos. Então acabou o namoro. Aí vem o tal do noivado. Para que serve o noivado? Se não é só para saber como ele vai juntar as caras. É o tempo que você tem para falar onde eu vou morar, vai alugar, vai comprar, não é? Que móveis vai comprar. Não é hora de você saber se um gosta de cachorro ou outro gosta de gato. É segundo namoro. Já pensou acabar um noivado porque descobriu que um gosta de cachorro e o outro gosta de gato depois de 5 anos de namoro? Né? Então o noivado é só para isso. Ó, avisa todo mundo, vamos casar, vamos preparar. Né? Aí o noivado termina. Ou separa, ou casa. Aí casa. Daí o casamento é o começo, um desenvolvimento e um fim. Ou morre, ou separa. Tem fim. Se você sabe que tem fim, não fica mais fácil? Só uma coisa. Quando eu falo isso numa palestra para a terceira idade, elas dão risada. Eu falo assim, gente, viúva é quem morre. Elas riem, né? 60 e poucos anos, está namorando? Nossa, arrumei um garotão, tem 62. Como é que está? Uma beleza. Uma beleza. E o marido? E o viúvo? Às vezes fala, passou, né? Não quero ficar sozinho. Então, viúvo é quem morre, né? O duro é quando elas falam assim, deixa eu contar uma coisa, você não conta com ninguém? Conta. Deus que me perdoe, mas graças a Deus não é. Você não sabe a vida que eu tive, agora que eu estou vivendo. Que triste, né? Que triste, né? Por que isso? Apego, domínio, controle. Para que isso? Um espírito que nem eu, que está passando por uma vida, uma resistência, uma transitoriedade, com seus perrengues, e nasceu meu irmão. Foi minha mãe, primo. Para que conflitar? Respeito. Não necessariamente aceito. E tudo bem. Quando a gente chega mais ou menos na crise, que eles chamam de crise da meia-idade, lá dos 35, 45 anos, eles já passaram a crise da meia-idade, né? Aí vem aquele conflito. Será que eu fiz certo? Será que eu estou no caminho? Nossa, porque o que acontece? Você está de avião, né? Você cortou um continente, você vai cortar um oceano de um continente ao outro. E aí você tem uma quantidade de combustível, não é assim? Quando chega ali naquele meio, o comandante já avisa, passamos da metade, ou seja, ele tem certeza que o combustível que tem dá para chegar ou para voltar. Passou ali, acabou, já era. Aí a gente chega nessa crise da meia-idade, né? Conhecida como metanoia também, a gente dá aquele balanço e fala assim, bom, beleza, e agora? Foi bom? Está indo bem?
Era o que eu queria? Realizei meus sonhos? Estou a caminho dele? Valeu a pena a gente dar um checklist, né? Dá um checklist. Por quê? Porque nós estamos pousando. E quanto mais carregado o avião, mais difícil é o pouso. Quanto mais leve o avião, mais fácil é o pouso. Quanto mais carregado o seu espírito de gente que só não agrega, de ira, de inveja, de cobiça, que você está, mais difícil vai ser o pouso. Quanto mais apegado aos bens materiais, mais difícil se libertar. Porque às vezes a gente acha que possui. A maioria das pessoas acha que possui coisas. Acorda, você não possui nada. E às vezes é pior, porque você acha que possui e é possuído. Já deu uma olhada assim no que você tem? Fala assim, ó, eu tenho, sei lá, eu tenho um carro. Você tem um carro ou o carro te tem? Você tem uma casa ou a casa te tem? Você tem um filho ou o filho te tem? E por conta do filho, para não perder, faço tudo. Por causa do filho eu faço tudo. Eu quero que ele me ame. Gente, quando eu era criança, e a maioria aqui sabe o que eu estou falando, a minha mãe e meu pai não se preocupavam muito se eu estava amando, não. Vai dormir. Não vai? Toma um pouco. Não é assim? Hoje o pai pensa como é que vai falar com o filho para ver se o filho não vai ficar bravo e vai parar de gostar dele. Você acha que a minha avó estava preocupada se a minha mãe estava gostando dela? Ia fazer e acabou. Por quê? Porque ela, do jeito dela, amava. E amar é encaminhar. Quando a gente cresce e toma entendimento disso, fala, minha mãe fez isso que era melhor para mim. Às vezes ela foi muito brava, violenta, pelo que ela tinha. Mas aí então não está certo. Está certo porque Deus é perfeito, você nasceu na família que você precisava. De repente você é muito, cavalo bravo, precisa de esporte e pode. Alguém já inventou alguma coisa diferente para cavalo bravo? Você chega nele e fala assim, não faz isso, no potrinho, querido, é assim? Então, tem ser humano que parece cavalo bravo. E aí a vida precisa, chicote espora espiritual, lei é irmã, bate mais que soldado bravo, Você lê Pão Nosso, filho? Esse cara não gosta de mim. Eu adoro Pão Nosso, mas gosta de Pão Nosso. Devia chamar Pão Nosso. Por quê? Porque deixa eu lembrar o que eu falei. Eu briguei com todos os meus amigos. Eu preciso ler Pão Nosso. Eu preciso do irmão. Eu preciso. Eu não posso ir em uma religião que vai falar assim, os seus pecados estão perdoados daqui para frente. Não. Eu tenho que vir a uma religião que vai falar assim, você fez bobagem, mas você tem que reparar. E já começa parando de fazer bobagem. E aí a gente tem a consciência. E quando que eu começo a parar de fazer bobagem e começo a mudar a minha vida? O melhor momento foi há 10 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Deu para entender? Estava atendendo uma pessoa, ela olhou para mim e falou assim, Rodrigo, eu estava pensando uma coisa, estava pensando em fazer uma outra faculdade. Falei, legal, Então, mas eu acho que eu estou muito velha. Ela tem 25 anos, tá? O que você acha? Não pergunta o que eu acho, eu respondo, gente. Não pergunta o que eu acho, eu respondo, Eu respondo. Se perguntou, eu respondo, Aí eu falei assim, olha, eu não falo o que você tem que fazer. Mas eu posso falar o que eu faria. Ou o que eu fiz. Tudo bem? Ela falou assim, tudo bem. O que você faria? E eu disse, nesse caso eu vou falar o que eu fiz. Porque se eu falo o que eu faria, é uma ideia. Mas se eu falo o que eu fiz, eu tenho autoridade moral. Eu fiz. Estava lendo ontem Paulo Estevão, uma parte linda, linda. Estevão volta do deserto, vai lá na casa do caminho,
procura Simão Pedro, procura o pessoal lá porque ele quer trabalhar. Aí ele chega, o povo olha e pensa assim: o quê? Saulo na porta? Mas não vai entrar nunca. O cara matou Estevão, mandou bater em Pedro. Esse ano não vai entrar nunca. Fazia 3 anos que Estevão tinha morrido, porque ele tinha mandado. Não vai entrar não. Esse nunca sou eu que estou dizendo, né? Aí, faz assim, volta amanhã que a gente vai fazer uma reunião. Aí veio, assim, conversou, voltou e tal. Resumo, vamos pular para a parte que eu quero falar. Ele está parado assim, ouvindo uma pregação de Pedro. Aí ele pensa assim: eu vou pedir a palavra e quero complementar. Porque o homem era bom, sim. O Saulo era orador, nada. E nessa parte ele ainda não tinha mudado nome para Paulo. Aí ele pensou em levantar a mão, aí é o ensinamento. Ele pensou em levantar a mão e falou assim: mas tem muita gente que ainda não gosta de mim. E eu falar, resolveu o que aqui? Não seria melhor ele fazendo um solilóquio? Não seria melhor primeiro eu ter obras para depois pedir a palavra? Olha que ensinamento! A fé sem obras é morta. Olha o que o Paulo pensou, o Saulo pensou. Então ele guardou a palavra. E ele só veio a falar depois que ele tinha obras. Ele fundou uma meia dúzia de igreja aí, né? E nós estamos falando do Cristo por conta dele, né? Só isso. Então quando a gente fala que o que a gente fez, é diferente. Não que eu fiz muita coisa, né? Mas em relação ao que ela falou, eu tinha feito um pouquinho. Quando o Chico Xavier fala, reverbera. Quando eu falo, vocês ouvem, porque eu estou falando aquilo que eu estudei. Quando o Chico Xavier falava, ele estava falando aquilo que ele fez. Quando você ouve um orador que tem uma obra, a energia é outra. Você conhece aquilo do cara, você fala: nossa, ele está falando um pouquinho do tanto que ele faz. É diferente. Mas nesse caso eu podia falar para ela e falar assim: olha, é o seguinte, eu queria fazer faculdade, que eu me lembre de psicologia desde os 12 anos de idade. Não deu. Não deu. Gente, em casa era fartura de miséria. Não deu. A vida foi seguindo. Aí eu contando para ela. Aí eu casei com 18 anos, porque eu comi o lanche antes da hora do meio. Tive que casar. Tudo bem. Tinha feito Senai, poderia trabalhar numa empresa de metalurgia, mas nunca quis trabalhar com os outros. Aí esse meu amigo que estava em casa, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui visitar, uns 14, 15 anos, ele falou assim, eu cheguei lá e falei assim, o que você está fazendo? Ele falou assim: vou construir uma casa aqui. Está casado daqui 5 anos. Eu falei: você vai construir uma casa como? Fazendo? Sozinho? Eu sei. Já tinha uns 15 anos, só que ele trabalhava de servente já fazia tempo, né? Eu falei assim: vamos fazer um esquema? Eu vim te ajudar todo final de semana e você me ensina? Sempre quis, eu gostei de aprender. Olha que beleza. E aí a gente fez, demorou 3 anos. Quando eu fiz 18, eu já sabia fazer uma casa, praticamente, não? Aí eu fiz o quê? Fui trabalhar de pedreiro, voltando para ela. Fui trabalhar de pedreiro. Foi só 19 anos. Tudo bem. Aí eu consegui fazer a minha primeira faculdade com 35. Um tal de ProUni, não pagava. Aí ela já estava assim, né? Acho que ela estava pensando, devia ter perguntado. Mas perguntou, e quando eu desingresso a falar, ela fala, não. Aí eu consegui fazer. Mas eu não conseguia entrar em psicologia, não dava. A bolsa deu só 50%. Lá em Piracicaba. Como é que o pedreiro vai fazer psicologia em Piracicaba, pegar um paga metade de curso, pagar a van com 2 filhos, crianças para sustentar? Como? E a Unimed era o que tinha, não tinha outro. Então era o preço que eles queriam, né? Tudo bem, mas deu 100% de administração. Olha que beleza. Vou eu, o que é 4 anos presencial de administração de empresa na minha cidade? Saía de casa e foi trabalhar, ia até estudava, ia até 4 aninhos só, gente. 4 aninhos, dá certo as leis de meio? Rápido demais.
esperam 4 anos para ver a porcaria de novo. Espera 4 anos estudando. Faz um esquema assim, quer fazer mais uma faculdade. Acabou a Copa, me inscrevo. Deus é Pai. Quando voltar a Copa, eu já acabei. Olha que pensamento, né? Aí nesses 4 anos você não vê futebol, você só estuda. Quando eu cheguei no 3º ano, eu pude parar de trabalhar de pedreiro. Só que não dava para fazer psicologia, acabei. Fui fazer outras coisas, com administração já melhorou, né? Quando deu 45, eu tinha condições, as filhas casaram, foram embora. Eu tinha condições de fazer o que eu queria, pagar. Aí eu fui lá e fiz psicologia, porque 5 anos dá 7 a 10 meses. Para quem já não assiste futebol faz tempo. Não frequenta bar, não vai na balada, parece um tonto, só vai no centro espírita, meio trabalho. Um bocó, é um bocó, né? Para a sociedade nós somos bocós. A única diferença é que aqui eu estou em paz. E em todos esses outros lugares eu estou morrendo. Mas eu continuo sendo bocó para eles, né? Tudo bem. E aí eu falei para ela, então, agora eu estou pensando em fazer filosofia. Só não fiz porque eu não gosto de curso online. Você acha que você está velha com 25 para fazer outra faculdade? Ela falou assim, desculpa perguntar, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Vamos. Valdinei, vai fazer filosofia? Se der tempo, sim. Vai servir para quê? Para vir fazer palestra melhor do que essa que eu estou fazendo? Porque os perfeitos ficam sentados, ou ouvem pela internet e não querem fazer. Os que criticam, falam errado, tira R, não conhecem, esses são perfeitos, eles estão sentados assistindo. É fácil ser perfeito, né? Só erra quem faz, não é isso? Então, vamos estudar. Já que o mal é audacioso, bem tem que parar de ser tímido. Vamos nos preparar. Vamos para a guerra. Não a guerra contra o outro, mas contra a guerra, mas com a guerra contra a ignorância, que é anestesia, ilude, mata, destrói. A ignorância. O maior índice de doença é a falta de conhecimento. Água não tratada, esgoto aberto. Ignorância mata. Imagina a ignorância espiritual. Então, já que tudo é ciclo, tudo é um ciclo, cabe a mim entender de cada ponto da minha vida que parte do ciclo eu estou. Eu continuo pai, mas eu não sou mais o provedor delas. Agora elas têm família. Entendeu? Então aquelas meninas lá são minhas parentes. Às vezes a gente age como pai. Encaminha, indica, fala alguma coisa. Mas se foi bem tratado, bem criado, nem precisa mais pedir. Né? Vida que segue. Então esse ciclo passou. Agora, na religião, é um ciclo. Estou desenvolvendo. Amizades. Algumas amizades o ciclo se fecharam. Por circunstâncias da vida, porque alguém morreu, ou porque aquela pessoa não serve mais para conviver comigo. Não serve mais. Está nas drogas, está roubando, está matando, está corrompendo. Não serve mais. Dá uma tristeza, não dá? Quando você vê um amigo de infância, pô, o fulano foi preso. Nossa, cara, a gente brincava junto. Pô, fulano está roubando. Nossa. E parente, gente? Nossa. Primos que eu não converso mais porque está entrando na corrupção. Não dá. Que dor. Não poder. Primos. Não dá. Eu discordo. Então eu não convivo. O sentimento está preservado. Eu amo meu filho, mas eu discordo da bobagem que ele fez. Eu amo meu filho, mas o que ele fez não dá. Dói. Filho drogado, né? Só quem tem uma pessoa drogada em casa abre a boca para falar essa bobagem de descriminalização das drogas.
que defende isso no Congresso, no Senado, deveria colocar um drogado para ele durante 6 meses para ver se ele direito, cara. Ele ia mudar de ideia. Doença, vende tudo, rouba os outros. Não é? Descriminalização do aborto. Você percebeu que todo mundo que é a favor do aborto nasceu? Nasceu, né? Eu sou a favor do aborto. Morre, cara. Nasceu. Aí na mediúnica, já veio algum espírito na mediúnica nessa casa, ou em alguma outra casa, que disse assim: eu fui abortado, adorei. Uhul. É assim? Revoltado. Por que fez isso comigo? Queria reencarnar. Não, mas você tinha uma doença, ia durar, sei lá, alguns meses, alguns anos, não importa, era a oportunidade que eu tinha de reparar, e agora? Não tem. E aí vem os pseudos sábios dizendo assim: então, essa pessoa não tem condição. Tudo bem, não tem condição. Mas, por que o ser humaninho ali tem que pagar pelo erro de 2 adultos? Alguém precisa pagar pelo crime que não cometeu? É justo? Não é justo, né? Então, assim, pensamento equivocado. Não, mas agora eu fiz o adulto. Bem, fez, está feito. Não há condenação eterna. Teve consciência, se arrependeu? Pronto, repara. Terão muitas outras oportunidades. Não tem como passar por a vida sem errar. Não tem como. Jesus passou por esse mundo sem errar, porque ele era um espírito puro e perfeito já, né? A gente não está compreendendo. Então a gente erra. A gente erra. E aí assim, eu vou numa festa, curto, brinco, dou risada, me divirto, vou embora, segunda-feira eu tenho que trabalhar. Eu vou assistir um show, assisto, terça-feira eu tenho que trabalhar. Eu reencarno, morro, depois outra reencarnação. E aí o que eu faço? Sabendo que tudo é cíclico, eu aproveito o momento. O momento. Por quê? Porque a vida é feita de momentos. E aí eu não vivo nem no passado nem no futuro. Eu vivo o presente. E se eu viver o presente, eu estou consciente. Quando eu vou para o passado e fico, ou quando eu fico imaginando sofrendo por causa do futuro, eu não vivo o presente. Aí, o que acontece? Ô gente, nós estamos em junho, né? Dezembro já está aí. Nós estamos em junho. Nem vi passar. Não é isso que a gente fala? A pessoa fala: nossa, eu estou em junho, eu nem vi passar. Eu falei: não viu mesmo, estava aqui. A cabecinha estava lá, só não estava aqui. Acidente de trabalho, acidente de trânsito, né? Não cuida da mulher, não cuida do marido, não presta atenção no filho, não sabe nem quem são os amigos do filho, não estava aqui. Olha para a criança, tem 3 anos, vira, quando volta está com 17. Vem trazer minha namorada para você conhecer. Ué, cadê meu filho? O pai estava aqui. Mas você se preocupou com tudo, menos com aquilo que você tinha que se preocupar. Como diz a Mailama, né? Vive como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Vive demais no passado, vive demais no futuro, não vive no presente. E aí Jesus, sábio, a cada dia a sua preocupação. Não se preocupe com o dia de amanhã, não. Sábio, a cada dia a sua preocupação. Inteligente demais, né? Já chegou contando o fim da história. Você vai morrer. Então o que você tem que fazer é aproveitar cada momento, a cada dia a sua preocupação, a cada dia a sua aflição. E aí a gente pensa que se eu viver o agora, se eu viver o momento, eu vou ter condições de aprender. O passado, ele é um remédio, a gente olha pelo retrovisor, ele é referência, não é residência. O futuro é uma perspectiva,
Pode ser que não dure muito tempo. É uma perspectiva. Então, assim, eu projeto, programo daqui a 5 anos? Sim. Mas quando? Hoje. E aí eu começo a fazer quando? Hoje. E todo dia é hoje. Que dia é hoje? Terça. Sexta-feira, se eu não morrer, a hora que eu acordar sexta-feira será hoje. No Natal, será hoje. Não tem como projetar. Não tem como falar, eu vou sofrer porque no Natal o peru vai estar caro. Não, espera, calma, viva hoje, viva cada momento, viva cada segundo da sua vida. E aí você vai fazer parte desse cosmos, desse projeto. Você vai ser uma engrenagem num relógio perfeito, que em bilhões de anos não atrasa um milésimo de segundo. Mesmo que você queira ser uma engrenagem que atrapalha o sistema, mesmo querendo jogar areia no sistema, você não consegue. O relógio é maior que você. Então ela vai virar. E se você for uma engrenagem que quer travar, você vai empurrar. Flua, aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Aprenda a lição. Termine com seus sofrimentos. Entenda a lição do sofrimento. Vamos assistir um videozinho para terminar? Imagine se você tivesse depositado em sua conta do banco, todos os dias, R$ 86.400, que você devia gastar ao longo do dia, porque no final desse dia, a conta seria zerada, e no dia seguinte, mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Porque para saber o valor de um ano, pergunte para um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte para uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. De um dia, as pessoas têm tarefas árduas para se fazer nesse dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrarem. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. De um segundo, quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. É com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus pais, seus avós. E que a gente só se dá conta quando a gente perde. Mas é que eu tinha tanto beijo para dar, eu tinha tanto abraço para dar. E a gente aprende que as pessoas que a gente mais ama são tiradas da gente muito depressa. Portanto, devemos deixar as pessoas que amamos com palavras doces. Pode ser a última vez que a vejamos. Por isso a gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, pois ele é incerto demais para os planos. Então agarre-se no agora, pois o ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje, o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente, presente de Deus.